Dia 13 de junho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O milagre da transformação. Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para o seu filho. 1 Reis, capítulo 17, versículos 12 e 13. Eu convido você a ler o capítulo 17 de 1 Reis para entendermos esse texto que nós acabamos de ler. Aqui em 1 Reis, no capítulo 17, está escrito assim, verso 1. Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. 4. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. 5. Elias obedeceu. Preste atenção nessa palavra. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. 6. Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Corvos são aves de rapina. São aves que voam para pegar comida e fogem. Mas, quando Deus determina que Ele quer abençoar alguém, Deus pega um corvo e faz com que ele, ao invés de furtar, traga para aqueles que confiam nele. Nós vemos aqui nesses primeiros 6 versículos que Deus mandou Elias ir até o rei Acabe. O rei Acabe era o rei de Israel, e dizer para ele: não vai haver chuva nessa terra, porque o rei Acabe instituiu o culto ao deus Baal. Ele instituiu o culto para um outro Deus. Então Deus, para mostrar para o povo de Israel que ele é o dono da chuva, que ele é o dono dos céus e da terra, mandou Elias dizer para ele: não vai chover, senão quando eu disser que vai chover. Ficou sem chuva a terra. As pessoas poderiam ficar preocupadas. Se não tem chuva, não tem alimento. Mas Deus deu uma ordem para Elias. Como nós lemos aqui, Deus mandou Elias ir para o riacho de Querite e ficar ali. E Deus disse para ele: você vai ter água do riacho e eu vou mandar os corvos levarem pão e carne para você. Isso é um primeiro milagre que nós estamos lendo aqui nesse texto. Deus faz com que aquele que não dá, dê. Os corvos são aves que levam, mas quando Deus dá a ordem, eles trazem. Agora, prosseguindo no verso 7. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta.
perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Mais uma vez, Deus faz aquilo que é impossível. Viúvas, nesse tempo aqui da Bíblia, eram mulheres que tinham dificuldades de cuidar, de se sustentar. E Deus manda Elias ir para Sarepta e ficar na casa de uma viúva. Agora veja a história aqui no versículo 10. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. E Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: E traga pão também, por favor. Veja que Elias, ele sabia que as mulheres viúvas tinham dificuldades, mas ele obedeceu a Deus. Ele tinha uma convicção: se Deus mandou eu vir aqui e se Deus mandou eu falar com essa viúva, eu vou obedecer. Ele vai até a viúva e pede um pouco de água e pede um pouco de pão a ela. Agora, o que ela responde? Verso 12. Porém, ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Olha a situação dessa viúva. 13. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro, faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. 14. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Veja o desafio dessa mulher. Ela tinha só um pouco de farinha, um pouco de azeite, e o profeta, o homem de Deus, diz para ela: mesmo assim, com o pouco que você tem, faça primeiro um pãozinho para mim. Em outras palavras, entregue o pouco que você tem para Deus. Elias aqui representa o homem de Deus. Então ele diz: entregue um pouco daquilo que você tem para Deus, porque Deus está dizendo a você que essa entrega, essa confiança de que Deus pode multiplicar, vai trazer a multiplicação e o milagre para a sua vida. Aí no verso 15, então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. Veja que a viúva teve fé em Deus. Ela não teve fé em Elias. Ela viu Elias como o homem de Deus. A fé dela estava em Deus. E todos eles tiveram comida para muitos dias. 16. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela nem azeite no jarro. 17. Algum tempo depois, aqui nós lemos o segundo milagre. Deus trouxe provisão com relação à farinha, com relação ao azeite. Agora, prosseguindo no verso 17, nós vamos ver mais um milagre aqui. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. 18. Então ela disse a Elias: Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? 19.
Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da sua mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde ele estava morando, e o colocou na sua cama. 20. Então orou em voz alta, assim: Ó Senhor meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. 21. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: Ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. 22. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. 23. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse: Veja, o seu filho está vivo. 24. Então ela disse a Elias: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Nós vimos aqui nesse texto 3 milagres. O primeiro milagre, Elias comeu o pão e a carne que eram trazidos pelos corvos. Corvos são aves de rapina que só pegam, eles não trazem. Mas quando Deus determina, aquele que quer tirar é aquele que vai dar. O segundo milagre, nós vimos que Deus multiplicou a farinha na panela e o azeite no jarro da viúva, e eles comeram por muitos dias. E o terceiro milagre foi a ressurreição do filho da viúva. Nós vimos que nas 3 histórias houve obediência a Deus. Elias obedeceu exatamente aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Ele poderia questionar e pensar: o que eu vou fazer do lado do ribeiro de Querite? Deus veio e trouxe a provisão do jeito que Deus quis. Fez com que os corvos levassem a comida. Depois ele poderia questionar: o que eu vou fazer na casa de uma viúva? Mas ele não questionou, e Deus trouxe a multiplicação dentro da casa da viúva. E por último, a mulher poderia questionar, mas ela veio e trouxe para Elias uma questão: onde que está Deus? E talvez hoje você esteja passando por uma situação e pensando assim: onde está Deus? O meu sonho morreu, o meu projeto morreu, a minha vida não vai, eu não sei para onde eu vou. Mas esse texto que nós lemos aqui mostra que essa mulher, ela foi até Deus, ela foi até Elias. Mas Elias aqui no texto, ele representa a Deus, ele era o homem de Deus. Ele era a pessoa que representava a Deus. Ela foi até Deus. E agora, o meu filho? E Deus usou o profeta Elias e trouxe o filho dela de volta. Então, se você está com algum questionamento, alguma coisa na sua vida morreu, e você pensa assim: agora não tem mais o que se fazer, Deus ainda é Deus que faz milagre. Deus é Deus que ainda ressuscita aquilo que você pensa que já acabou. Tenha confiança, tenha fé e vá até Deus. Agora vamos ler aqui a mensagem do Café com Deus Pai. Como nós vimos aqui, lendo mais uma vez o versículo: a viúva disse para Elias: eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. 1 Reis 17, versículos 12 e 13. Ao abordar a viúva, Elias vai além, pedindo-lhe que o alimente. Aquela mulher foi sincera ao expor ao profeta sua condição de miserabilidade e escassez, e ao revelar o pouco que havia em sua casa,
totalmente descrente de uma melhora em sua condição. Ela estava a ponto de se conformar com a sua morte e com a morte de seu filho. Com isso, entenda que, em vez de orar a Deus, pedindo sempre que o abençoe com mais, ore ao Senhor dizendo: Senhor, usa o que eu tenho, pega o pouco que eu tenho e faz transbordar. Somos então desafiados a crer que o pouco que temos é muito com Deus. Faça hoje uma oração diferente ao Senhor, para que Ele transforme o pouco que você tem em abundância. Agradeça a Deus pelo ar que você respira, por Ele se fazer presente na sua vida e, principalmente, por Ele não ter poupado seu único filho, enviando-o a nós, para morrer a nossa morte e para vivermos a sua vida. Tudo que Jesus precisa para abençoá-lo é aquilo que você já tem. Assim como a farinha e o azeite para aquela viúva foram o suficiente para o seu sustento até que a chuva voltasse a tornar o solo fértil, e os 5 pães e os 2 peixinhos foram o suficiente para aquela multidão para a qual Jesus pregava. Deus já lhe deu o que você precisa para o seu milagre. Basta tão somente crer. Então creia que o milagre que Deus fará em sua vida hoje, será por meio do que Ele já lhe deu, pois Ele tem o poder de multiplicar e transbordar sobre sua vida, para que mediante o milagre dele, mediante o seu milagre, o nome dele seja glorificado e outras pessoas sejam abençoadas. A frase de hoje é: a vida não é sobre nós, mas sobre Deus e as pessoas. Hoje é o dia 164 de 365, a leitura bíblica de hoje é 2 Coríntios capítulo 7, e a palavra-chave de hoje é transbordar. Seja qual for a causa, a questão que você tem para apresentar diante de Deus, peça aquilo que você precisa hoje para Deus. Nós vimos no texto de 1 Reis 17, 3 milagres. Deus trouxe milagre para a vida do profeta Elias, levando os corvos para trazer alimento para ele. Deus multiplicou a farinha na panela e o azeite no jarro da viúva até que viesse a chuva, e Deus também ressuscitou o filho daquela viúva. Então, aquele sonho, aquele projeto que você pensa que já acabou, vá até Deus, coloque diante de Deus. E como nós lemos aqui no devocional, peça a Deus: Deus, multiplica o que o Senhor me deu. Me mostra como usar tudo que o Senhor já me deu para multiplicar. Me dá sabedoria, me ensina, me mostra e traz tudo o que eu preciso, porque eu peço e confio no Senhor, que o Senhor é aquele que me cuida, aquele que me guia, é aquele que me orienta, é aquele que dirige a minha vida e os meus passos. Entregue a sua vida totalmente a Deus. Tanto Elias quanto essa viúva tiveram total e absoluta entrega a Deus e obedeceram completamente a Deus. Então observe o que Deus orienta que você faça. Faça aquilo que Deus orienta que você faça. E agora eu apresento a você a oração de confissão, porque quem sabe você ouviu essa mensagem e ficou com uma questão na cabeça. Tá, e como que eu faço
para falar com Deus? Como que eu faço para acessar Deus? Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra. No caso da viúva, ela tinha Elias, que era o homem de Deus. Mas eu não tenho ninguém. Como que eu faço para chegar até Deus? E aqui na tela, você vê a oração de confissão. O que é a oração de confissão? É uma oração em que você confessa a Jesus como Senhor da sua vida e como Salvador da sua vida. Quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, você está dizendo: eu quero que Jesus seja o que lidera a minha vida. E quando você faz essa oração pedindo que Ele seja o seu Salvador, você está dizendo: eu reconheço que tenho pecados e que os meus pecados me impedem de chegar até Deus. Mas eu reconheço que Jesus, quando morreu na cruz e entregou o seu sangue ali, aquele sangue me purifica do pecado. Jesus morreu para isso, para que todas as pessoas recebam o perdão dos seus pecados. Então, quando você faz essa oração que está aqui na tela, dizendo que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você está dizendo que você reconhece que tem pecados, que reconhece que Ele morreu para salvar a sua vida, salvar você e a toda a humanidade, e que você quer essa salvação. Então seus pecados são perdoados. Com os pecados perdoados, você pode receber o Espírito Santo na sua vida, que é o próprio Espírito de Deus em você, e isso te conecta como filho, como filha de Deus. Então, aquela pergunta, como que eu faço para chegar até Deus? Tem uma resposta. E a resposta é: faça uma primeira oração, reconhecendo Jesus, porque Jesus é o caminho que leva até Deus. Quando você recebe Jesus, seus pecados são perdoados e você encontra o acesso, o caminho a Deus. A partir disso, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele toca no coração dizendo: siga por esse caminho. Ele aperta o coração quando você vai fazer algo errado, quando você pensa em conversar com a pessoa errada, quando você pensa em ir no caminho errado, ele coloca um aperto no coração e você vai ter os seus ouvidos espirituais, a sua visão espiritual iluminados pelo Espírito Santo. Basta que você receba Jesus e passe a orar, passe a falar com Ele. Ele é Espírito, Deus é Espírito, mas Ele está presente em todos os lugares, Ele é onipresente. Onipresente significa que Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, significa que Ele conhece todos os seus pensamentos. E Ele é onipotente, significa que Ele tem todo o poder. Então, como Ele é onipresente, quando você orar, Ele vai estar perto de você. Como Ele é onisciente, mesmo que você ore em pensamento, Ele sabe o que você pediu a Ele. E como Ele é onipotente, Ele tem poder de trazer pessoas no seu caminho que são dele, para que possam trazer o socorro que você precisa. Peça a Deus, e Deus apresentará os Elias que ele tem na terra para que venham até a sua casa, para que socorram você. Você crê nisso? Deus enviou Elias na casa dessa viúva. Ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite e estavam em época de seca. Mas Deus enviou o homem de Deus na casa dela. E ela vivenciou 2 milagres: a multiplicação da farinha e do azeite e a ressurreição do filho dela que havia morrido. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é eterno e ele pode fazer ainda na sua vida.
Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o primeiro passo é fazer essa confissão. Creia no coração que Jesus é Deus, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, que o sangue de Jesus purifica do pecado. E faça essa oração comigo, entregando-se a Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a acompanhar todos os dias a leitura, a meditação da Palavra de Deus. Essa meditação, essa leitura diária vai fazer que você conheça como Deus age, como Deus opera, como Ele faz. E tenha confiança. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Deus tem poder de ressuscitar aquilo que você pensa que já morreu. Tenha confiança e fé. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor venha trazer saúde, força, fé e salvação e também milagres para cada um dos teus filhos e das tuas filhas. O Senhor sabe o que cada pessoa precisa hoje. E eu peço que o Senhor traga aquilo que cada pessoa precisa hoje, porque o Senhor tem poder para trazer a resposta que cada filho e cada filha do Senhor precisa hoje. Eu peço que o Senhor traga provisão urgente, que o Senhor faça o milagre hoje e que o Senhor faça que os teus filhos e tuas filhas possam dar o testemunho da tua bondade, da tua fidelidade, do teu grande poder, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura bíblica de hoje é 2 Coríntios, capítulo 7. Para você que está começando na leitura da Bíblia, 2 Coríntios é a segunda carta que Paulo, que era um apóstolo de Jesus Cristo, escreveu para os coríntios. Os coríntios são os cidadãos que nascem na cidade de Corinto, que é uma cidade que existe ainda hoje, que fica na Grécia. Paulo foi um missionário de Deus. Ele pregou em várias cidades. Depois que ele pregava nas cidades, ele fundava as igrejas para anunciar a mensagem de Jesus. Depois ele viajava para outra cidade para fundar outras igrejas. Mas, para manter a comunicação com as igrejas que ele fundava, ele escreveu cartas. E essas cartas estão no Novo Testamento e essas cartas trazem ensinamentos a respeito de como seguir a Jesus. É por isso que a leitura dessas cartas é importante para nós, para conhecermos os mandamentos, os princípios, os ensinamentos que Jesus deu para que Paulo instruísse os coríntios, para que esse texto ficasse registrado para o nosso conhecimento. Da mesma forma como Deus enviou o profeta Elias na casa daquela viúva para que ela pudesse ter uma comunhão com Deus, Deus enviou Paulo para várias cidades para ensinar a mensagem para várias pessoas e deixou essas cartas registradas para o nosso ensino, para o nosso conhecimento de como Deus opera, como Ele age e o que Ele espera de nós. Então vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 7. Paulo fala para eles o seguinte: meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo
o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Quando ele fala aqui, meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós, nos capítulos anteriores, Paulo fala a respeito da entrega de Jesus. Ele fala a respeito da salvação que nós recebemos por meio de Jesus. E ele também fala das bênçãos que Deus derrama sobre aqueles que confiam nele, que confiam em Deus. Então ele, aqui no capítulo 7, fala, meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Então todas as promessas, e levando em consideração a mensagem que hoje nós lemos de 1 Reis 17, todas as promessas de provisão, abundância, milagre, multiplicação, ressurreição do morto, todas as promessas que são de Deus são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. Então ele está dizendo, por isso, vamos nos purificar, vamos entregar a nossa vida completamente a Deus. Tanto no nosso corpo, deixando os vícios do cigarro, da bebida, da pornografia, da prostituição, do adultério, da mentira, de tudo aquilo que é mal, e também vamos nos purificar com relação à nossa alma, com relação a mágoas, inveja, ciúmes, ira, ódio, raiva, rancor, ressentimento, que são coisas que não se veem, mas são coisas que ficam na alma. Nos purifiquemos de tudo. E temendo a Deus, temer a Deus significa respeitar a Deus, honrar a Deus, colocar Deus como prioridade absoluta. Então, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Aí no verso 2, deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. 3. Não digo isso para condenar vocês, pois como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. 4. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Veja que Paulo aqui está dizendo que os coríntios dessem um lugar no coração deles para Paulo. O que ele está pedindo é, continuem confiando em Deus. Paulo não queria receber nada em troca, tanto que ele fala, nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Paulo estava esclarecendo, eu estou pregando a palavra de Deus, então deem um lugar no coração de vocês para nós. O que ele está dizendo é, como representante de Deus, que vocês escutem o que eu estou falando para vocês, porque o que eu estou falando vem de Deus. Então, ele está falando isso para eles. No verso 3 ele fala, eu não digo isso para condenar vocês, pois como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Agora no 4, eu tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. No versículo 4, nós vemos que Paulo, no meio dos enfrentamentos, das aflições do dia a dia, ele fala, eu continuo muito animado e cheio de alegria. De onde vinha essa animação? De onde vinha essa alegria? Vinha de Deus. Paulo sempre permaneceu em Deus, sempre fazia a obra de Deus e fazia tudo o que Deus lhe ordenava, seguindo sempre os ensinamentos em obediência a Deus. Então,
Se você ler a história de Paulo, você vai ver que teve momentos em que ele foi apedrejado, em que ele caiu quase morto. Mas mesmo assim, ele continuava pregando e continuava anunciando a mensagem pelas cidades que Deus mandava que ele fosse. Então, no verso 5 aqui, mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas. Veja o que ele diz aqui: em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. 6. Porém, Deus que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. Então veja que ele fala que foi Deus que trouxe ânimo para ele. E um detalhe aqui no verso 6. Como foi que Deus animou ele? Deus trouxe Tito. Da mesma forma como Deus trouxe o profeta Elias na casa da viúva lá. Deus pode trazer pessoas que você não conhece ainda, que você nunca viu, mas Deus pode apresentar pessoas a você que revelam, mostram um caminho que você nunca pensou, nunca imaginou. Deus usa pessoas quando você não sabe como fazer, o que fazer, como sair da situação. No verso 7. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele, de que vocês o animaram. Deus pode trazer uma informação que vai trazer alegria para você nesse dia. Ele contou que vocês estão com saudade de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Veja, Paulo estava sozinho e de repente ele recebeu uma boa notícia. Deus mandou Tito, Deus trouxe a notícia de que os coríntios lembravam dele, Deus trouxe a notícia de que os coríntios, toda uma cidade, estava pronta para defendê-lo. Deus pode apresentar pessoas a você. Por isso, agora estou mais feliz ainda. 8. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. 9. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Paulo aqui tinha escrito uma carta antes para os coríntios corrigindo eles. Eles receberam a carta e eles ficaram tristes. E Paulo aqui está esclarecendo: eu fiquei alegre pela tristeza de vocês, não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza que foi gerada pela carta fez com que vocês se achegassem mais a Deus. Isso nos traz um ensinamento. Às vezes, Deus permite alguns momentos de tristeza, algumas frustrações, algumas decepções, para mostrar para nós que o nosso coração está indo por um lado errado, para mostrar para nós o caminho que nos aproxima dele. Foi isso que aconteceu aqui. Paulo trouxe uma carta corrigindo eles. Eles ficaram tristes, mas Paulo fala: mas eu fiquei alegre, não por causa da tristeza que foi gerada, mas porque aproximou vocês de Deus. 10. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Então Paulo está dizendo, tem uma diferença entre tristeza que Deus permite e tristezas desse mundo. As tristezas desse mundo levam à morte, mas quando Deus permite tristezas em nossa vida, Ele permite tristezas para a nossa salvação. 11.
Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus. E vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois, ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. O caso aqui, para você que ainda não leu a Bíblia, em 1 Coríntios, Paulo fala que os coríntios estavam muito soberbos, que eles estavam muito arrogantes, que eles estavam muito confiantes. O povo de Corinto recebeu muitos dons espirituais, recebeu muita presença de Deus. Só que uma pessoa entre eles se deitou com a madrasta e ninguém tinha coragem de disciplinar essa pessoa. E Paulo escreve a primeira carta dizendo para eles: vocês estão soberbos, vocês estão arrogantes, vocês receberam muitos dons do Espírito de Deus, e é verdade, vocês estão cheios dos dons, mas vocês estão entrando em conflitos. Havia vários problemas. Um dos problemas era, muitos deles estavam dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Isso era divisão. Paulo fala para eles: todos somos de Deus, todos somos de Jesus. Se Paulo pregou, Apolo ajudou e Pedro ensinou, todos são de Deus, foram usados por Deus. Parem de ficar se dividindo e dizendo: eu sou daqui, eu sou dali. Isso, atualizando para os dias de hoje, é discussões de placas de igreja. Pessoas que dizem: eu sou dessa, eu sou daquela outra. Somos de Jesus. É Jesus que salva. Só Jesus salva. Uma segunda questão. Ele fala que os coríntios estavam levando os problemas para os tribunais. Irmãos processavam irmãos. E Paulo fala: será que vocês não conseguem se perdoar e resolver os problemas de vocês com alguém que seja sábio, com os pastores? Vocês precisam brigar nos tribunais e envergonhar o nome de Deus? E uma terceira questão. Havia em Corinto um templo para Afrodite, a deusa do amor. Então muitas pessoas se envolviam com prostituição. E um dos membros da igreja se deitou com a madrasta. E Paulo fala: vocês estão tão arrogantes, achando que Deus está tão perto de vocês, que vocês nem mesmo tiraram aquele que se deitou com a madrasta para fazer a correção dele. E aqui, no versículo 11, nós vemos que depois que Paulo corrigiu eles, eles fizeram alguma coisa. Aqui no verso 11, nós vemos aqui: vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus. E vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Então aqui mostra que eles castigaram o culpado. Agora no verso 12. Portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não a escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, eu escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. 13. Foi por isso que ficamos animados. Além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda vendo a alegria de Tito, pois todos vocês o têm ajudado a se sentir bem. Então, essa carta que ele está falando é 1 Coríntios. Nós estamos lendo 2 Coríntios. Então, em 1 Coríntios, ele repreende
os coríntios. Aqui em 2 Coríntios, ele recebeu, por meio de Tito, ele recebeu as informações do que estava acontecendo lá. E ele ficou sabendo que eles corrigiram, que eles aplicaram uma disciplina ao culpado. Então agora ele fala que ele está contente porque ele viu que houve resultado em todo o trabalho que ele fez, de dar a instrução para eles. Agora o 14. Eu havia falado muito bem de vocês a ele, e vocês não me desapontaram. Temos sempre dito a verdade a vocês. Assim também é verdadeiro o elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. Então Paulo aqui está se alegrando, dizendo: quando eu mandei Tito ir aí, eu falei bem de vocês para ele. E agora Tito estava voltando de Corinto para perto de Paulo, e Paulo aqui está feliz, dizendo: tudo que eu falei foi verdade. E Tito foi aí e foi bem tratado por vocês. Isso nos ensina sobre hospitalidade, sobre receber bem os irmãos. E versículo 15: e o amor dele por vocês cresce cada vez mais quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer e como o receberam, com humildade e respeito. E versículo 16: eu estou alegre por poder confiar completamente em vocês. Então esse texto de 2 Coríntios, no capítulo 7, nos mostra que ouvir a palavra de Deus, as correções que são dadas pelos homens de Deus, nos ajuda a chegarmos mais perto de Deus. Também nos fala na primeira parte que todas as promessas que Deus fez para nós justificam a nossa dedicação em nos purificar, tanto no nosso corpo quanto na nossa alma. Sempre temer a Deus, sempre honrar, colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida e obedecê-lo, porque Deus tem muitas promessas. Ele nos deu a maior de todas as promessas, que é o seu próprio Filho que morreu por nós e que abriu caminho para chegarmos até Ele, que nos dá o Espírito Santo e nos permite ter uma certeza. Enquanto estivermos com Ele, temos a salvação e todas as promessas da vida eterna. Vivemos com Ele já aqui nessa vida. As maiores promessas que Ele tem, a comunhão com Ele, por meio do Espírito Santo, que nos conecta com Ele e que no final da nossa vida nos levará para o céu, para morarmos para sempre, eternamente com Ele. Deus abençoe seu dia grandemente, dê glória ao Pai, porque Ele fez isso por nós. Ele enviou o Filho para morrer em nosso lugar e dar o sangue dele para a nossa salvação. Dê glória ao Filho porque Ele aceitou morrer em nosso lugar para abrir o caminho para Deus e nos tornar filhos dele. E dê glória ao Espírito Santo porque é Ele que mora em nós, nos orienta, nos ensina, nos consola, nos conforta, nos dá força, nos dá sabedoria e nos guia em todas as circunstâncias, sejam elas quais forem, até Deus. Deus abençoe grandemente, amém, e graças a Deus, amém.